Boa noite a todos. Mais uma vez aqui gravando este vídeo. E como dizia Jesus em seus sermões, ele dizia: quem tem ouvido, ouça. Então, a partir de agora, quem tem ouvido, ouça. Hoje, esse tema que eu trouxe hoje, eu vou falar acerca do perigo da grande maioria das igrejas. É exatamente isso. O perigo da grande maioria dessa nata eclesiástica. O tema a passagem que eu trouxe aqui hoje é uma censura em que Jesus faz contra os escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus, eles eram grupos religiosos, eles eram fanáticos da lei de Moisés. Os escribas, eles eram escrivãos, eles eram quem fazia cópias, eles eram pessoas letradas, eram pessoas que eram responsáveis para fazer traduções, cópias de escritas da época, por isso que se chamam de escribas. Mas também eles eram religiosos. E os fariseus também eram um grupo religioso. No tempo de Jesus, no tempo desses religiosos, foi o grupo que mais Jesus combateu. Foi um grupo que mais Jesus teve dificuldade de lidar com eles, com esses escribas e fariseus. Eram pessoas que se consideravam sábios, sabedores da palavra de Deus. Eram pessoas que se consideravam em nível elevado, em alta escala. Eles tinham o costume de sempre julgarem a si mesmos. Eles procuravam sempre se denominar os mais entendidos, os mais praticantes, os mais intelectuais. Eram pessoas religiosas que sempre gostavam de se destacar, gostavam sempre de estar em primeira linha. Eram grupos de religiosos que gostavam de ser vistos pelas pessoas. Não é muito diferente de hoje, não. Porque hoje ainda esse espírito farisaísta, escribistas, ainda existe em muitos por aí afora, nos tempos de hoje. Ainda existe esse espírito que existia nesses escribas e esses fariseus. Existem muitos escribas e fariseus hoje por aí. Por isso que eu trouxe esse tema, o perigo da grande maioria das igrejas. Existe perigo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Existem perigos. Eu vou ler uma passagem aqui em Mateus capítulo 23, em que Jesus começa a fazer censuras, onde ele começa a fazer críticas
a certos tipos de comportamento desses escribas e desses fariseus. No capítulo 23 de Mateus, versículo 13, Jesus diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Observe que Jesus chamava de hipócrita. Hipócrita quer dizer falso, fingido. Né? Eram pessoas que se fingiam, né? Pessoas religiosas, pessoas que se consideravam santas, pessoas que se consideravam de Deus, mas isso aí era apenas uma aparência, mas interiormente eles eram outra coisa. Por isso que Jesus os chamava de hipócrita, quer dizer falso. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. O interessante aqui, pois que fechais os homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Fechar os homens o reino dos céus. O significado desse fechar os homens o reino dos céus. Os escribas e os fariseus, eles tinham um conhecimento, eles tinham um certo grau de conhecimento da palavra de Deus, mas o que é que acontece? Esse grau de conhecimento que os escribas e os fariseus eles tinham, uma certa porcentagem desses conhecimentos que eles tinham, eles não vivenciavam, eles não praticavam. Só algumas coisas para tapear. Mas, na maior parte dos conhecimentos que esses escribas, esses fariseus eles tinham, eles não punham em prática, eles não praticavam, eles não viviam. E fazendo isso, ele não passava isso para as pessoas. Então Jesus está dizendo, olha, você fecha aos homens o reino dos céus, agora nem vocês entram. E nem deixais entrar aos que estão entrando, ou seja, nem eles procuravam vivenciar aquilo que eles tinham conhecimento, ou seja, eles não tinham direito, eles não estavam destinados a entrar no reino de Deus por causa da sua hipocrisia, mesmo ele tendo um certo grau de conhecimento, mas eles nem praticavam, não viviam, nem ensinavam aos outros, os outros que estavam querendo herdar o reino, os outros que estavam querendo conhecer, ter o conhecimento da verdade, os outros que tinham sede de salvação, os outros que tinham aptidão para a salvação, para estar com Deus no reino. Então os outros não tinham essa oportunidade porque eles não ensinavam o que era de fato para ensinar. Então nem eles entravam e nem queriam que os outros também entrassem. Essa era a crítica que Jesus fazia aos escribas e os fariseus nesse versículo 13. No versículo posterior, mais adiante, no versículo 15, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélyto, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Impressionante essa censura, essa direta que Jesus deu aqui, diante desses escribas e esses fariseus. Os escribas e os fariseus, eles tinham o costume de fazerem viagem, faziam viagens pelo mar aberto, para ir para outras cidades, outras regiões, mas também faziam viagem em terras também. Essas viagens que esses escribas e esses fariseus faziam eram evangelizando. Eles faziam essas viagens para evangelizar, ou seja, para ganhar pessoas, para ganhar almas. Né? Uma linguagem
o povo evangélico tem hoje, né? Ganhar almas e tal. Só que Jesus diz o seguinte, que eles faziam essas viagens para tentar fazer um prosélito, ou seja, para tentar fazer uma pessoa se converter a Deus. Mas Jesus diz assim, ó, e quando vocês conseguem uma pessoa, vocês tornam essa pessoa filha do inferno 2 vezes mais do que vocês. Veja que coisa interessante. Ou seja, esses fariseus e esses escribas, quando eles evangelizavam uma certa pessoa, que eles conseguiam fazer com que essas pessoas aceitassem, Jesus estava dizendo que essa pessoa, ela iria se transformar uma filha do inferno, 2 vezes mais do que eles. Agora, por que essa expressão que Jesus disse que aquela pessoa que deu atenção aos ensinamentos dos escribas e dos fariseus, e essa pessoa se tornou filha do inferno, 2 vezes pior do que eles, é pelo seguinte: quando um falso, ou 2 falsos, ou 3 falsos, eles impõem os seus ensinamentos, e a pessoa que está ouvindo cede aquele ensinamento, porque a vida dessa pessoa se tornará uma vida terrível. Porque os ensinamentos dos falsos serão ensinamentos de falsidade. Ou seja, o que esses homens vão passar, eles tinham certos conhecimentos, tinha da palavra de Deus, mas Jesus disse que esses ensinamentos ele não ensinava. Então por que Jesus disse que aquela pessoa que se converteu aos ensinamentos do falso, ele se tornaria filho do inferno? Porque os ensinamentos corretos, ele não iria passar para aquela pessoa que se converteu, e sim só ensinamentos falsos, como existe hoje na grande maioria das igrejas. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Então, Jesus disse que os escribas e os fariseus, eles eram 2 vezes filhos do inferno. Ou seja, quando uma pessoa se converte por meio de um ensinamento de um falso, ou de uma igreja falsa, certamente a vida dessa pessoa nada será bom. Por quê? Porque tudo aquilo que ele vai adquirir é só hipocrisia e mentira. Eu posso dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem... Eu posso até chamar de um exemplo dramático. Eu estava conversando com um colega acerca de certos assuntos, certos ensinamentos que existem aí em algumas igrejas. E ele disse assim a mim, eu vou te dar até um exemplo de uma igreja que eu fui visitar, ele não é evangélico, ainda não. E ele disse que foi para uma igreja universal do Reino de Deus. E o que ele achou impressionante lá foi quando chegou, aí estava lá pregação vai, pregação vem, e depois chegou a hora da parte do dinheiro. E ele disse que o pastor disse assim, pastor entre aspas, porque não existe pastor, só existe um só pastor, que é Jesus Cristo. É o sumo pastor. Ou seja, só há um pastor e um rebanho. Não existe 2, nem 3, nem 4. Quando a Bíblia fala de pastor, a Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia está se referindo a guias. Pessoas que são guias. Pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas que foram ordenadas por Deus para serem guias. Guias de pessoas, vão guiar aquelas pessoas. Então, na verdade, não é um título original pastor, mas são guias, isso no original grego. Por quê? Porque o título de pastor, o Novo Testamento, foi dado só para Jesus. Então, voltando ao assunto, o pastor entre aspas, dessa Igreja Universal, disse mesmo assim, hoje
nós não vamos querer as notas menores. Hoje nós vamos querer as notas maiores. Porque hoje nós faremos uma maior obra para Deus, né? Hoje é dia de fazer uma obra maior. Veja a astúcia, a malícia desse falso pastor. As menores notas. Quais são as menores notas? As menores notas é de 20 para baixo. R$20, R$10, R$5 e R$2. Essas são as menores notas. As maiores notas é R$100 e R$50. Essas são as maiores notas. Então esse pastor, entre aspas, que eu considero como um falso pastor, porque assim quando ele começou a me falar esse assunto, eu já destaquei quem de fato era esse pastor e o classifiquei como falso. Esse pastor disse: como hoje nós vamos fazer uma grandiosa obra, então nós hoje vamos querer as notas maiores. E o que impressionou esse colega que estava na igreja, ele foi fazer uma visita nessa igreja universal do Reino de Deus, é que era uma igreja que a maior parte das pessoas eram mais pessoas idosas. E ele disse que via mesmo as pessoas idosas, porque geralmente essas pessoas idosas são pessoas aposentadas. E ele via mesmo as pessoas idosas tirando nota de 100, era só nota de 150, de 150. Porque foi isso que o pastor estabeleceu, ele só queria as notas maiores. Então ele só via as pessoas só tirando nota de 100, de 50, de 100, de 50, de 100. E ele ficou estarrecido com aquilo ali. Então, é por isso que eu trouxe esse tema sobre o perigo da grande maioria das igrejas. Então, eu vou dar exemplo de que... Eu vou começar a dar exemplo das mentiras e dos ensinos falsos que existe dentro dessas igrejas. A Bíblia, ela trata a Babilônia. Babilônia, ela é simbolizada como uma religião falsa. E eu classifico certas igrejas falsas como a Babilônia de hoje. Certas igrejas falsas como a Babilônia de hoje. E existem muitos ensinamentos que não convêm com a sã doutrina de Cristo. Jesus pede para sair, se afastar desses ensinamentos. Jesus pede para sair, para fugir, para ir para longe desses ensinamentos. Quando você se depara com uma igreja, com uma congregação, com certos ensinamentos diabólicos, Jesus fala: saia dela, povo meu, para que vós não sejam cúmplices dos vossos pecados. Saia dela, povo meu. Aonde a gente vai ver isso? Em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. O título é assim: A queda de Babilônia, lamentação sobre a terra. No versículo 4, está escrito assim no capítulo 18 de Apocalipse: E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Então, Jesus está dizendo para sair dela. Jesus não está dizendo assim: entre nessas igrejas aí, que ensina dízimos, que ensina ofertas, igrejas que ficam cobrando as pessoas só
só as notas maiores, e está lá as pessoas, os idosos aposentados, inocentemente fazendo aquilo, pensando que está prestando serviço a Deus, quando na verdade estão prestando serviço a esses hipócritas pilantras que não têm interesse pela palavra de Deus, porque são os tremendos dos fariseus e escribas nos tempos de hoje. Então, Jesus está dizendo, sai dela. Por isso que foi o que aconteceu comigo. Eu saí da onde eu estava. É sair dela. Não é passar a mão. Não é ficar naquela coisa, e agora eu vou para onde? Se eu sair dela, eu vou para onde? Não esqueça, não se preocupe com isso, não. Deixe que Deus se encarrega. Faça o que a palavra diz. Sai dela, te afasta desse pessoal aí. Te afasta desses homens aí. Eu vou também citar aqui um outro ensinamento. É exatamente o ensinamento do dízimo e da oferta, que é um ensinamento mais chave para as igrejas falsas. Por quê? Porque o dízimo e as ofertas? Porque o dízimo e a oferta, ela está ligada a dinheiro. E essas igrejas falsas, o intuito dela é exatamente isso, é exatamente o dinheiro. No Antigo Testamento, o dízimo ele estava ligado apenas para a nação de Israel, para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós somos oriundos da nação gentílica. O dízimo, ele nunca foi dinheiro, nunca foi sinônimo de dinheiro. Dízimo sempre foi sinônimo de alimento. No Antigo Testamento, sempre o dízimo ele era ordenado, ele foi outorgado para a nação de Israel. Era um mandamento restrito apenas para essa nação. Não existe outro conceito diferente desse que eu estou dando. O dízimo, ele sempre foi estabelecido para a nação de Israel. A gente vai ver isso em Levítico, no livro de Levítico, é onde está a prova. Levítico capítulo 27. No capítulo 27 de Levítico, a partir do versículo 28 até o versículo 34, Deus aqui está falando acerca do dízimo. No último versículo, Levítico o capítulo 27 é o último capítulo, e o versículo 34 é o último versículo. Então, do 28 até o 34, quando chega no 34, Deus fala assim: esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, do versículo 28 até o versículo 34, Deus aqui está falando de dízimo. Só que no 34, Deus diz que é um mandamento, que esse mandamento ele foi ordenado por Moisés lá no Monte Sinai para os filhos de Israel. Ou seja, o dízimo era uma prática judaica. O dízimo era uma prática entre os judeus. O dízimo não tem nada a ver com nós hoje. Mas só que esses falsos profetas nos tempos de hoje, eles se introduziram dentro das igrejas e eles fizeram a lambança, eles distorceram os sentidos das escrituras com a intenção de interesse em enganar o povo. Então, esse é o primeiro ensino falso que existe dentro de 95% das igrejas. Porque 95% das igrejas, elas apoiam o dízimo com unhas e dentes. Então, por isso que Jesus fala em Apocalipse: saia dela, povo meu. Saia dela. Ele está dizendo para você sair dessa religião, para você sair de dentro dessa igreja, para você sair no meio dessa turma.
Existe também um outro ensinamento falso, que é o ensinamento do batismo. Ainda hoje, na grande maioria das igrejas, ainda existe aquele ritual que existia no Velho Testamento e até também uma certa parte do Novo Testamento, que é aquele ritual de descer sobre as águas, porque batismo quer dizer imersão. Então, o batismo era feito dessa forma: você se mergulhava, a água cobria todo o seu corpo, porque batismo quer dizer isso, imersão, você se imergia. Então, essa prática, ela ainda adentrou, depois que Jesus subiu para o céu. Essa prática, ela ainda continuou por um período de tempo, ainda entre os discípulos e entre também outros discípulos. E os discípulos de Jesus, ele ainda praticava ainda esse tipo de rito. Só que o Evangelho de Jesus, quando ele foi revelado a Paulo, o Evangelho de Jesus, ele foi revelado aos poucos. Ou seja, quando Jesus subiu para o céu, o ensinamento genuíno do Evangelho, ele não veio para os discípulos instantaneamente, de uma vez só. Por isso que os apóstolos, eles ainda continuaram na prática dessa descida às águas. Só que quando Paulo batizou, mas Paulo batizou até um certo tempo, depois Paulo parou de batizar. Por quê? Porque aos poucos, Paulo foi tendo revelação. Então Paulo foi, cada tempo que se passava, Paulo foi aumentando o seu grau de conhecimento. É como eu disse anteriormente, o ensino de Jesus para Paulo não veio instantaneamente de uma vez. Então, quando Paulo teve uma compreensão exata acerca do batismo, veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 6. Então Paulo vai falar aqui da realidade do batismo. Como é o batismo agora? Nós hoje somos batizados na morte de Cristo. Foi através da morte de Cristo que nós fomos batizados. Então no capítulo 6 de Romanos, no versículo 3 e 4, veja o que Paulo diz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo está dizendo que nós fomos batizados em Jesus através da sua morte. Hoje ainda existe aquele rito ainda de que se tem que descer as águas. Não porque é necessário descer as águas. Por quê? Porque ele ainda as igrejas hoje ainda está entrelaçada naquele costume ainda das escrituras. Naquele costume ainda que existia lá no comecinho, no princípio da igreja primitiva. Ou seja, quando o Evangelho deu início na igreja do primeiro século, ainda tinha esse costume de descer as águas. Mas é como eu estava dizendo, o Evangelho, ele não veio para eles instantaneamente de uma vez. O Evangelho, o ensinamento de Jesus Cristo. Mas ele veio paulatinamente, ele veio aos poucos. E isso foi clareando a mente dos discípulos. Mas só que o Evangelho da Graça, ele veio direto primeiro para Paulo. Então Paulo, quando começou a ensinar, isso também foi instruir os discípulos, os outros apóstolos. E esses apóstolos foram concordando com Paulo, porque perceberam que Paulo estava tendo revelação direto de Jesus. Por isso que quando Paulo dizia aos discípulos, olha, não é assim não. Houve alguns discípulos assim que Paulo ensinou, que Paulo até repreendeu. Teve repreensões, Paulo chegou até a repreender Pedro.
porque Pedro estava se envolvendo com os gentios. Lá em Gálatas você vê isso, e Paulo teve que repreender Pedro. Ou seja, ainda alguns discípulos ainda não estavam tendo ainda um conhecimento pleno. Por quê? Porque Paulo ele foi o escolhido de Jesus para receber o poder do Evangelho. E com essa revelação do poder do Evangelho, Paulo foi transmitido não só aos outros colegas, aos outros discípulos, mas também como toda a igreja da época. Então, acerca do batismo, Paulo teve uma compreensão exata do batismo. Então, Paulo começa a ensinar a igreja de Roma que nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Não existe essa coisa, essa necessidade de descer as águas. Não, tem que levar para... Porque tem igreja por aí que tem até tanque para levar as pessoas para descer as águas. Mas a água, ela não flui nenhum resultado espiritual, não. A única coisa que a água faz é molhar o seu corpo. É molhar o seu cabelo, é molhar a sua roupa. A única coisa que a água vai fazer é isso. A água não vai surtir nenhum outro efeito, não. O efeito é esse, é só molhar você. Mas efeito espiritual nenhum. Por quê? Porque nós já fomos batizados na morte dele. Veja o que Paulo também fala acerca do batismo em Gálatas. Gálatas capítulo 3, no versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. Paulo diz assim: três, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Ou seja, esse batismo aqui é aquele mesmo batismo de Romanos 6, 3, 4. Ou seja, foi através da morte de Cristo que nós obtivemos esse batismo. Existem assuntos e mais assuntos que as igrejas ensinam que ela não convém com a sã doutrina. São ensinamentos totalmente heréticos, distorcidos. Por exemplo, existe um ensinamento de que um cristão, um servo do Senhor, um salvo, se ele não tiver cuidado, ele pode perder a salvação. Cheguei a conversar com alguns irmãos da Assembleia de Deus, e quando eu disse a eles que a salvação ela não se perdia, eles ficaram perplexos com essa afirmativa. Ele disse: não, isso aí não existe. Se o crente não permanecer fiel, se o crente não estiver atento, se o crente não tiver isso ou aquilo, se ele, por qualquer descuido que ele der, ele pode perder a sua salvação. Eu digo: não, irmão. O crente, o cristão salvo, ele não perde a salvação, mesmo se ele tiver algum descuido na vida. Se ele for um salvo, se Deus tiver plano, se Deus tiver um destino traçado na vida desse homem ou dessa mulher, jamais Deus mudaria, Jesus mudaria o seu plano. Aquele que é salvo para sempre. E eu mostrei a ele na palavra. Antes de eu mostrar ele na palavra, eu perguntei a eles se eles criam nas Escrituras. E ele disse assim: nós cremos. Eu disse: vamos ver se vocês creem mesmo. Eu mostrei a ele no capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João, versículo 27 e 28. Jesus, ele aqui, nesse capítulo 10, Jesus, o bom pastor, o tema desse capítulo 10,
Então, no versículo 27 e 28, do capítulo 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu mostrei a eles atentamente esse versículo 28 em que Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna. Jesus está dizendo, eu dou a elas, eu dou a minhas ovelhas a vida eterna. O que quer dizer eterno? Eternidade. Significa aquilo que é para sempre. Eterno sempre, eternidade, para sempre. Jesus está dizendo, eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Jesus está dizendo, e elas nunca vão morrer. Mas Jesus continua, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo, ninguém vai tirar elas das minhas mãos. Então veja que coisa maravilhosa, veja que coisa bonita, veja que segurança para o sol. Então como é que chega a esses irmãos, essas igrejas, e diz que há possibilidade de isso aqui que Jesus, porque isso aqui é uma promessa do próprio Senhor. Isso aqui são palavras que saiu da própria boca do Mestre. Eu dou-lhes a vida eterna. Jesus está dizendo, eu dou a vida eterna a ela, eu dou a vida para todos sempre. Nunca hão de perecer, elas nunca vão morrer. E ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém vai tirar elas da minha mão. Então aqui, isso aqui é uma segurança eterna. Então como é que chega alguém, pastores, igrejas, colocando medo na cabeça das pessoas? Olhe, cuidado, não faça isso porque pode perder a salvação, não sei o quê. As pessoas ficam frustradas, ficam cheias de medos. Pessoas que pensam que por qualquer motivo, por qualquer coisa, perde a salvação. Então fica aquelas pessoas tudo atemorizadas, tudo frustradas. Fica aquelas pessoas tudo sensíveis, com medo de não fazer isso, com medo de não tocar naquilo, porque pode perder a salvação e não sei o quê. Porque esses hereges, esses falsos, ficam incutando na cabeça das pessoas essas heresias. E as pessoas ficam sem segurança. Porque se eles ensinassem exatamente isso aqui que eu estou falando, as pessoas se sentiam seguras. Não é que as pessoas iriam fazer o que elas... Ah, não, então se eu já tenho uma salvação garantida, eu vou fazer o que eu quero. Não, não é bem assim. Porque aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem as promessas, aquele que é regenerado, aquele que já tem o Senhor como seu único Salvador, ele não vai viver na prática do pecado, como João diz, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então não existe essa história de dizer assim, ah, não quer dizer que se a minha salvação já é garantida, então eu posso fazer o que eu quero. Não, isso aí é um ensinamento do diabo. É eles que ensinam essas coisas. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. É para você sair dessas igrejas que ficam ensinando essas hipocrisias, essas mentiras de Satanás. Então Jesus aqui está dizendo que a salvação ela é garantida e ela é para todos sempre. Então não existe esse negócio de perder a salvação. Quem perde a salvação é aquele que nunca teve salvação. Essa aí é que é a realidade, é a verdade. Quem perde a salvação é aquele que nunca teve salvação. Porque tem pessoas que nunca vai ter salvação. Então essa daí perde para sempre. Mas aquele que já alcançou a salvação, em nome de Jesus, esse aí está na mão de Jesus. E o próprio Jesus disse, ninguém vai tirar ela ou ele da minha mão, não. Ninguém. Então se ele falou ninguém, é ninguém. Esse é o ensinamento que traz segurança para a igreja. E não esses ensinamentos diabólicos. Por isso que Jesus disse, sai dela. E é para sair dela. Existe aí um outro ensinamento de que não se deve dar brecha ao diabo. Qualquer coisa que se acontece, isso é por culpa do diabo. Então as pessoas ficam frustradas, não, porque não sei o que, o diabo.
o diabo ele não tem mais poder sobre o povo de Deus, não. É exatamente isso que eu estou dizendo. O diabo ele não tem domínio. O maligno ele não tem domínio sobre o povo de Deus. Eu estou falando daquele povo que está unido a Deus. E não daqueles que dizem que está unido a Deus, entre aspas. No livro da primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. No versículo, capítulo 2, 1 de João, no versículo 13. O apóstolo João ele diz assim: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. O apóstolo João aqui está falando sobre, está dando aqui, está fazendo um ensinamento aqui direto aos pais, aos velhos, os mais velhos, mas ele também está falando aos mais moços, aos jovens também. Então, quando chega na parte dos jovens, então João diz: Jovem, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então João está dizendo aqui que a igreja aqui em si já venceu o maligno em Jesus Cristo. Tu, irmão, nós já vencemos o maligno. Ele não tem domínio. Porque nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, disse o apóstolo Paulo. Por isso que João aqui está dizendo que nós já vencemos ele. Não existe essa história de a gente lutar contra ele, não sei o quê, que tem igreja aí que luta mesmo, fica naquela luta. Parece um bando de imbecis. Que às vezes eu sou ousado a falar dessa forma. Existem igrejas aí que ficam lutando. O pastor fala: ele está por aqui, vamos pegar ele, não sei o quê, que eu já vi isso. Pode entrar na internet que você vai ver isso aí. Aí ficam os membros, a membresia, tudo lá lutando com o capeta. Quando na verdade a palavra está dizendo que a gente já venceu ele. No capítulo 5, nessa mesma carta aqui de João, no capítulo 5, João ele diz assim, versículo 18: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, no original grego está escrito: não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, João está dizendo que aquele que está íntegro, aquele que está vivendo corretamente, ou praticamente quase corretamente, porque é difícil você, no mundo como hoje, viver 100% corretamente. Mas uma pessoa que está íntegro, que está em sintonia com Deus, João está dizendo, o maligno não toca nele. Se a palavra está dizendo que não toca, não toca. Então, o ensinamento contrário a isso aqui, que existe dentro da grande maioria das igrejas, são ensinamentos diabólicos. Por isso que Jesus disse: sai dele, povo meu. Sai dele, para que vós não sejam cúmplices dos vossos pecados. Existe mais aqui, eu poderia ficar mais tempo, porque existe mais exemplos que eu poderia citar aqui, desses ensinamentos falsos. Mas eu vou citar apenas esse só. Poderia continuar com mais. Mas a alerta que eu dou é o seguinte: vocês, irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, tenham cuidado com esses ensinamentos. Alguns desses ensinamentos que eu citei aqui agora, mas tem muito mais exemplos.
ensinamentos falsos, que eles dizem que são ensinamentos que estão nas Escrituras, mas são ensinamentos totalmente distorcidos. São ensinamentos com má intenção e com interesse por trás. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Sai dela, para que você não seja cúmplice dos vossos pecados, para que você não seja participante. Então, por isso que eu trouxe esse tema, o perigo da grande maioria das igrejas. As pessoas entram dentro da igreja e passam muitos tempos, muitos anos, mas elas não conseguem adquirir um conhecimento exato, por conta desses falsos líderes. Jesus diz: quando um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Esses líderes falsos são cegos e começam a querer guiar aqueles que estão cegamente espiritualmente estão cegos, ou seja, são pessoas que não têm um conhecimento. Então está sendo guiado por aquele que se acha o tal. Aí se tornam dois cegos. Aí ele vai guiando o outro, e lá na frente tem um buraco, e lá, puf, cai os dois dentro. É um cego guiando outro cego. É aquele que acha que tem conhecimento da palavra de Deus, está ensinando aquele que está querendo aprender, que não sabe de nada. Aí são os dois. É o que está acontecendo aí. São muitas pessoas tudo caindo dentro do buraco. Por causa dessa hipocrisia, desses líderes hipócritas falsos, esses escribas e fariseus dos tempos de hoje, dos tempos modernos. Está aí. É cada vez igrejas e mais igrejas. E eles dizem que é o evangelho que está crescendo. O que está crescendo aí é a pilantragem, as mentiras. É o que eu vejo crescendo. Mas não, eles ensinam o povo que é o evangelho que está avançando. Será mesmo que é o evangelho? Ou é o bolso deles? Ou é a conta do banco deles que está cada vez mais crescendo? Ou é eles que estão enriquecendo cada vez mais se tornando poderosos financeiramente? O avanço, o crescimento que eu vejo é nisso aí. Então, prover a Deus que vocês tenham compreendido aonde eu estava querendo chegar com esse tema de hoje, com o perigo dessa grande massa, da grande maioria das igrejas, e que eu espero que vocês tenham compreendido e que Deus possa dar a vocês o conhecimento pleno, para que vocês não sejam enganados com tanta ousadia, com tanta facilidade. E até um próximo vídeo, e um abraço para todos.